Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Irei analisar aqui mais uma vez o gráfico do BTC no par USDT. Nesse caso aqui, tempo gráfico semanal, tá? As análises que eu fiz anteriores a essa aqui, a nossa análise foi semanal e diário. Eu irei migrar também para um tempo gráfico menor aqui, para nós analisarmos o diário, tá? Aqui nós já observamos que aconteceu uma quebra aqui desse padrão de linha de tendência de alta, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês. Linha de tendência de alta, foi quebrado esse padrão, eu falo aqui nesse ponto. E se quebrou o padrão e foi para baixo, nós temos agora uma linha de tendência de baixa, correto? Abaixo dessa linha de tendência de baixa, essa LTB, nós temos as médias, 50 e 200, porque a 9,21 está acima, 50 e 200. A 200 atuando bem aqui como um suporte, tá? Então nós criamos aqui um triângulo, tá? Nós temos a linha de tendência de baixa, o preço vem respeitando, respeitou 3 vezes aqui, tá tocando a quarta, uma, duas, três aqui, uma sombra, tá tentando a quarta aqui para quem sabe acontecer esse rompimento. Porém, a 200 atuou bem como suporte, a 50, 9,21 está atuando como resistência. Então aqui nós precisamos do rompimento dessa média de 50, 9,21 nesse ponto, para pensarmos aqui em níveis mais altos, tá? Essa entrada no nosso grupo ela foi dada mais cedo, tá? Em tempos gráficos menores, que eu irei falar aqui para vocês. Porém, quem tem o interesse de entrar a partir desse momento seria aqui no semanal, tá? Vou só sinalizar, irei só sinalizar aqui os níveis. Seria no rompimento do raio horizontal aqui, para buscarmos a máxima em 31.800, tá? Aqui é uma resistência, aqui nível de rompimento. A estratégia do semanal seria buscar algo em torno de 18,28 no semanal, tá, pessoal? Então aqui nós não temos outra alternativa a não ser esperar esse rompimento, tá? Espero que rompa. Existe também a probabilidade de perder força, porque a média de 50 está segurando e dá continuidade à baixa. Eu falei aqui no passado em linha de tendência de baixa acentuada, movimento 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C aqui dentro. Então, nesse caso aqui, seria uma possível onda 1, tá? Então, se nós temos uma LTB, linha de tendência de baixa e o preço, se ele estiver realmente fazendo uma onda 1, possivelmente pullback na 2 para lançar 3, 4 e 5, tá? Isso aqui em uma visão otimista. Se nós estivermos, isso aqui falando do micro, tá, pessoal? Se falarmos do macro, seria diferente. Seria movimento 1, pullback dá 2 para fazer 3, 4 e 5, que seria com certeza um movimento mais acentuado. De qualquer forma, no semanal, esse padrão ele é positivo. Agora, o que complica esse padrão é o que está por vir. Não estou dizendo que irá acontecer, está por vir. Nós não conseguimos prevermos o futuro e eu irei mostrar para vocês lá no tempo gráfico diário, tá? Então vamos lá. O alvo desse movimento do semanal, claro que no micro, primeiro movimento aqui, onda 1, 2 para fazer uma 3, 31.800. No macro, movimento 1, 2, 3 seria 42.193, 48.730. Fecha a conta, passa a régua, né? Aqui nós temos os nossas ferramentas. Nuvem de Estimoco, ela está no fundo, tá? Para quem opera padrão e estratégia de nuvem de Estimoco, observe que ela bate no fundo, topo, vem até o fundo, topo. Aqui ela desceu, bateu no topo, fundo. Pela lógica seria rompimento da 50, 21 aqui para buscar o topo que seria 31.800 dentro desse padrão aí que eu falei para vocês, tá? Nuvem de Etimoco continua negativa, está dentro da nuvem aqui, ó. A 200 atuando como suporte, poderia acontecer o rompimento e sair em direção ao nível aqui dos 48 no semanal. No semanal, essa projeção
ela é positiva, mas como eu falei para vocês, o que agrava essa situação é o diário, tá? Então estou migrando aqui para um tempo gráfico diário para entendermos aqui o que está por vir, tá? Irei tirar aqui a nuvem de Etimoco e nós temos aqui as médias. Observem o seguinte, já foi falado também, né? Comentei em outras análises em relação a esse movimento. Observem que existe ainda a linha de tendência de alta, perdão, de baixa. Ela não mudou, só aumentou a quantidade de candles porque nós estávamos em um semanal, agora passamos para um diário, certo? Esses candles aqui ele abre diariamente, lá semanalmente. Então, com certeza aumenta a quantidade. Mas o padrão aqui, o que eu quero sinalizar para vocês, é que o Bitcoin, como eu venho relatando e falando, que o complicado que poderia agravar essa situação é uma possível cruz da morte, que seria essa cruz da morte aqui no diário, tá, pessoal? É quando uma média de 50 períodos, ou seja, uma média de 50 dias, ela cruza uma média de 200 períodos, ou seja, 200 dias, ou seja, uma média de 50 períodos cruzando uma média longa de 200. Observe que nós temos uma linha de tendência de baixa, nós temos um suporte aqui, tá? Nós temos também um suporte no corpo, isso forma um triângulo. Vamos lá. Observem aqui que as médias elas já começam, ó, a 9,21 elas cruzaram para baixo. Eu falei isso aqui no vídeo anterior, que poderia acontecer da 9,21 cruzar 200, o candle cruzar 200, porém a 50 quando se aproximar já começar a fazer essa inclinação aqui. Que inclinação seria essa, tá, pessoal? Nesse movimento aqui, ou quem sabe nessa intenção, ó, aproximar da 200 e voltar a subir. Eu acredito que quem defende a alta do Bitcoin, os baleias, eles não querem, né? Que quando nada, quem está querendo jogar o Bitcoin para cima, não estão querendo e não é vantajoso esperar 50 cruzar 200 para cima. Então aqui é um ponto crucial, onde quem realmente tem capital para fazer isso retornar, irá tentar levar o Bitcoin para cima para descaracterizar um cruzamento aqui ou um padrão de cruz da morte, correto? Agora aqui nós temos alguns detalhes, tá, que eu sempre falo para vocês, que é o seguinte: o índice do dólar ele subiu de 5,3% para 104,90 em meados de julho. O que é que acontece? Eu sempre falo para vocês que quando o dólar cai, o Bitcoin decola. Quando o dólar sobe, o Bitcoin começa a enfraquecer. Por que que isso está acontecendo? Aí as pessoas pensam, por que que são um é o oposto do outro? É assim, ó, operadores no passado, 2017, na minha visão, tá? O Bitcoin ele existia muita imperícia. Eram pessoas que vendiam casa, apartamento, sítio, vendia muita coisa para comprar Bitcoin. Hoje, as pessoas estão se qualificando. Operadores do mercado de bolsa, né, tanto brasileira como bolsa americana, eles migraram para o Bitcoin, isso é fato. É mais um ativo na cesta. Né? Se eu tenho uma carteira e minha carteira é composta de ativos, de papéis da bolsa, por que não colocar Bitcoin? É mais um ativo que dá resultado. Então, o que é que acontece? Os operadores que têm experiência nesse mercado, quando eles observam alguns padrões de reversão de baixa ou de reversão de alta ou tendências, eles se aproveitam dessas tendências. Então, assim como o dinheiro ele migra da bolsa e entra no Bitcoin, sai do Bitcoin e entra na bolsa também, principalmente no dólar, tá, pessoal? O dólar subiu, então ele subiu de 5,3%, foi para 104,90 em meados de julho. E se vocês analisarem de julho para cá, o Bitcoin não acompanhou isso aí. E essa alta do dólar, ela iniciou-se em março, tá? E já vinha dando sinais de alta, sinais de alta. Já o Bitcoin caiu 20%, tá? Desse período. Então, é sempre o oposto. Um está subindo, o outro está caindo. É porque um está colapsando o outro, não é porque o dinheiro ele migra, tá? O dinheiro ele migra. Investidores eles procuram claro que tem os investidores conservadores e tem aqueles oportunistas. Eu acredito que todo investidor ele é oportunista. Porém, nós temos investidores que são investidores de hold
que compra e larga aquele negócio lá para longo prazo, como o Bitcoin, como ações da Bolsa, papéis da Bolsa, e tem um investidor que ele quer surfar aquela onda, seja ela de alta para long, ou seja ela de alta para short, e fazer um lucro nisso aqui. Então, assim, como o dólar ele mostrou uma alta considerável, o Bitcoin caiu 20%. E chegou onde? Chegou nesse ponto crucial aqui que eu estou apresentando para vocês. Média de 200 períodos aqui, tá? Agora, no diário é diferente. Lá no semanal ela atua como suporte. Mas nós sabemos que as coisas começam a acontecer aqui, ó, 1 segundo, aí vai 5, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diário. Então, para acontecer lá no semanal positivo, é preciso que isso aqui tenha um desfecho positivo. Ou seja, romper essas médias, o preço voltar a subir aqui, ó, e buscar a direção dos 31.800 para que essa cruz morta aqui, ó, cruz da morte, ela não aconteça, mas está muito próximo. Observa aqui, ó, muito próximo. Se eu tirar isso aqui para vocês, observe que é muito próximo esse negócio. Olha, 9,21,50, dá para ver aqui? Deixa eu ver se dá para dar mais um zoom. 9,21,250. Olha como está isso aqui, ó. Já aconteceu no passado, já, ó, se aproximou, voltou, tá? Não quer dizer que irá voltar. Aqui já estava mais distante, voltou, só que aqui está muito próximo. Aqui é um risco eminente de cruz da morte, tá? Então, nós que somos operadores, nós precisamos levarmos isso em consideração. Primeiro, aqui no diário essa 200 ela já atua como resistência. Então o preço ele marcou várias vezes fundos aqui, tá? Se eu pegar esse fundo, ele faz da seguinte forma, ele pega daqui e faz isso, levando em consideração o corpo, tá, pessoal? Sombra que eu não levei em consideração. Então nós temos aqui uma mínima, tá? E nós temos aqui uma máxima desse padrão aqui do diário. O preço, vamos lá para vocês entenderem. Ele fez uma máxima em 31.800. Ele vinha com um padrão aqui, ó, mastro bandeira positivo e passou a fazer um padrão mastro bandeira negativo. Se vocês observarem, nesse ponto nós temos um mastro, tá? O preço ele fez um mastro e aqui ele fez uma bandeira. Falei dessa bandeira também no passado, né? E observem que teve duas fugas aqui nessa bandeira, ó. Veio a primeira, a 50 períodos aqui, segurou, ele voltou a trabalhar dentro da bandeira. Tentou a segunda, a média de 21 períodos segurou. Caiu novamente, veio no fundo, tentou a terceira, 200 aqui, segurou. Se vocês observarem, esse topo aqui, ó, ele é mais alto do que esse, que é mais alto do que esse, e que é mais alto do que esse aqui, tá? Topos descendentes, fundos descendentes, tá? Então nós temos a máxima 24.910, perdão, a mínima 24.910 e a máxima aqui, ó, 26.935. O que precisa acontecer aqui? Todos nós sabemos o seguinte: o preço ele desce, faz uma bandeira, volta nas médias e poderia projetar para baixo, tá? Isso aqui é o que complica a situação atual do Bitcoin. Tirar mais uma vez aqui para não ficar poluição visual. Marco aqui a 200 mais uma vez e marco a mínima para nós pensarmos e trabalharmos dentro desse padrão. Bom, se a 200 e a 50 está segurando, onde seria uma possível correção aqui saudável do preço, tá? Eu paro aqui e eu tenho a 50% de correção de Fibonacci e tenho 61,8, correto? Então até aqui essa correção seria saudável. Como nós já sabemos o potencial e a volatilidade que tem esses movimentos do Bitcoin, ele poderia voltar até esse ponto aqui, ó, 50% e quem sabe 100% de retração. Agora, nós precisamos o seguinte, ficarmos atentos a esse cruzamento aqui, ó. Se essa 50 cruzar a 200 para baixo. Lembrando, tá? Bom, se ele fez um movimento de linha de tendência de baixa, vamos ao Price Action aqui agora. Padrão baixista, eu tenho uma queda acentuada, aqui eu tenho uma linha de tendência de baixo, o LTB. A teoria me diz o seguinte, tá? Que o padrão que rompe essa linha de tendência de baixo é o movimento 1.
Então, movimento 1 é seguido de pullback de 2 para fazer 3, 4 e 5, correto? Então, até 50% 61,8, essa correção é saudável, tá? E como a 50 é uma média considerável, acredito que corrigindo até aqui, 25.682 não iria cruzar. Mas, vamos lá, se ele faz um pullback, tá? E não é obrigado também, pessoal, que esse pullback seja até esses níveis. Se vocês observarem aqui, ó, nós temos outros níveis aqui, ó, 23,6, que é o preço atual agora, e 38,2. Sinalizar aqui 38,2, que tem uma sombra aqui em 38,2, tá? Não precisa descer 50%, 61,8. Eu sempre marco 50% 61,8 porque o Bitcoin, devido à sua volatilidade, ele tende a respeitar esses dois níveis. Mas aqui, ó, é nível de correção, já pegou uma vez, tentou subir, ele poderia corrigir em um desses três níveis aqui e lançar uma possível onda 3, que mesmo assim seria um movimento saudável, tá? Corrigir até aqui. Então, esses níveis 25.682, 25.971 e quem sabe aqui, ó, 26.244, que seria esse pullback para fazer uma onda 3. Para quê? Para que o preço faça uma fuga e saia desse padrão aqui, desse nível aqui, para descaracterizar uma possível cruz da morte. Beleza? Então vamos lá, eu apago isso aqui e vamos estudarmos outro detalhe. Já sabemos que poderia fazer um pullback, então se fizer um pullback, aqui nós temos níveis de compra, tá? Para quem já fez o curso aí de análise técnica, sabe que isso aqui é nível de suporte, tá? Poderia voltar de um desses três níveis aqui que o gráfico apresenta para nós, mas vamos lá, se perder 50%, 61,8, vem testar 100% aqui, tá? E observem que eu falei para vocês que esse nível aqui, ó, em análises passadas aí, que esse nível é um nível considerável. Tocou uma, tocou duas, tocou três, poderia tocar a quarta? Sim. É um suporte considerável, vem segurando bem o preço, tá? Eu espero que ele volte daqui para fazer uma 3, porque voltando aqui, o próximo alvo seria o quê? Seria 31.800 aqui na máxima, tá? 31.800 aqui nessa máxima. Então vamos lá, estratégia de operação no diário. É preciso aguardar, quem tem experiência certamente identifica a onda 1, 2, no nível de 38,2, 50%, 61,8 é ponto de compra, para que o preço volte a subir desse nível aqui, ó, para retestar resistência ou quem sabe buscar 31.800, tá? Agora vamos lá. Perdeu, Claudio, 50%, 61,8 está indo em direção a fundo. Aqui complica, tá, pessoal? Porque também nós precisamos entendermos o seguinte, ó. Ele poderia fazer 1, 2, pullback dá 3. Mas como aqui é um padrão, deixa eu tirar isso aqui, ó. Como isso aqui é um padrão baixista, é preciso reforçar para vocês o seguinte, olha. Esse padrão ainda não reverteu, a probabilidade maior é de baixa, tá? É preciso ser sincero. Ele faz movimento 1, observe que o mais baixo é aqui, pullback de 2 na média, faz o movimento 3, que esse é o mais baixo, movimento 4, ele puxa na média, certo? Por que 4 para cima? Porque está de cabeça para baixo. E movimento 5. E o que ele está fazendo aqui? Como está de cabeça para baixo, ele poderia estar fazendo esse movimento, ó. Movimento A, B para baixo e fazer movimento C. E depois desse movimento vem um ciclo 1, 2, 3, 4, 5. Como o padrão é de baixa, poderia vir da seguinte forma: 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então, quando nós trabalhamos com o mercado financeiro, não existe essa coisa de só vai para cima, tem que ter cuidado. Esse ponto aqui é um ponto positivo? Né? Nós sabemos que é, mas ele não está aparecendo de um padrão positivo, ele está aparecendo em um padrão negativo. Assim como ele pode estar fazendo 1, 2 para lançar uma 3 e romper essa linha de tendência de baixa, ele poderia estar fazendo uma retração aqui de onda A para depois jogar B para baixo e C para cima, porque quando é para cima, esse movimento é contrário, né? Faz A, B e C para cima. Quando é negativo, né, vem um padrão positivo, ele faz A, B e C para baixo.
tá? Nesse caso está fazendo para cima, porque esse padrão é negativo, faz para cima. Mas observem que nós temos uma linha de tendência de baixa aqui considerável, e ele respeitando essa resistência, ó, topos mais baixos, ele poderia, já que fez aqui um possível movimento A, poderia agora fazer B e um C mais baixo, certo? E depois fazer o quê? 1, 2, 3, 4, 5 para baixo, perdendo essa linha de suporte aqui. O que é que nós temos que fazermos aqui? Aguardarmos, tá? Cláudio, mas se eu aguardar e o Bitcoin ganhar força, ele tem que romper aqui, ó, no mínimo a 50 e a 200 para você pensar em operar ele nesse nível aqui. Claro que isso vai acontecer mais cedo. É aqui, ó, acontece no padrão de 15, tá? Para se antecipar esse movimento, acompanhando 15 minutos. Então observe, isso aqui é negativo. As médias elas já começam aqui, ó, inclinarem, né, pessoal? Vinha baixa, já começa uma inclinação aqui, tentando o quê? Voltar a cruzar 9, cruzar 21, depois 9, 21, cruzar 50 e retornar, ou seja, reverter essa tendência. Eu espero que reverta, mas muito cuidado. Então vamos lá, se acontecer o rompimento desse nível, 26.991, claro, o preço rompe aqui, dá ponto de entrada para buscarmos todos esses níveis, tá? Quem entrou ontem já pegou esse nível bem mais baixo, a entrada foi bem mais abaixo. Aí vamos lá, né, pessoal, eu falei ontem, mas falei a grosso modo. Vamos lá. Quem entrou, provavelmente entrou aqui, ó, no nível de 26.200, deixa eu ver se eu me recordo lá, 26.600, algo desse tipo, tá? Vamos lá, quem entrou nesse nível aqui? Se eu pegar esse padrão aqui, essa ferramenta e puxar até o preço, tem 8. Então vocês precisam determinar de quanto seria o stop de vocês. Se é 4, 5, 3, eu não sei. Não sei quanto que vocês irão colocar de capital para operar, né? E alguns ainda operam alavancados. Pessoal, geralmente nós escondemos stops no fundo, tá? Mas se o preço já subiu bastante para quem, quando nada para quem está alavancado, procura um ponto de, olha só, isso aqui é um ponto de suporte, ó. Eu vejo que o preço respeitou aqui por várias vezes. Se eu coloco o meu stop aqui embaixo, desse fundo aqui, ó, desse aqui, desse candle, quanto estaria dando, ó, lá no topo? 4,36 e deixa o preço trabalhar. Como nós sabemos que está em uma possível onda 2 aqui, ele poderia descer até esse ponto e pegar. Mas aqui, ó, já é reversão de tendência, tá? Nesse fundo aqui é reversão de tendência. Então vocês precisam colocar bem os stops de vocês para não ficarem sendo estopado todo o tempo e não dar margem para o preço trabalhar, tá? Então vamos lá. Para quem quer entrar de forma conservadora, quando romper o raio horizontal aqui, ó, nesse nível da 200, está dando o que aqui? 27, tá? E quem pensa em entrar no pullback, entra no pullback aqui de 1 e 2, perdão, de 50% e 61,8. Tem o nível 1 e o nível 2. Agora, se corrigir 100%, existe a probabilidade de perder e o preço continuar no padrão cruz morta, tá? Simplesmente vamos aguardar. Vou colocar aqui para vocês a nuvem de Ichimoku. Observe que ela bateu no fundo, conforme o padrão de nuvem de Ichimoku na estratégia de operação. Bateu no fundo é compra, bateu no topo aqui tem que aguardar. Poderia dar venda, né? Começar, já chegou no topo, poderia corrigir, descer para retestar o fundo ou quem sabe romper aqui a nuvem. Porém, a teoria nos mostra que ela não fica muito tempo, olha, fora da nuvem. Olha a sombra aqui, voltou, tá? A estratégia de nuvem de Ichimoku, deixa eu só colocar um ordem aqui que tá tudo bagunçado. Vamos lá. Fugiu aqui, ó. Desceu, fugiu, voltou. Fugiu aqui, voltou. Fugiu aqui. Não fica muito tempo fora das bandas de Bollinger. Perdão, tá? Eu estava falando nuvem de Ichimoku. Das bandas de Bollinger. Observe que perdeu aqui, ó, voltou. Poderia fazer uma fuga aí, voltar. É preciso aguardar, tá, pessoal? É um momento complicado para o Bitcoin. Não só pelo padrão cruz morta, tá? Mas coincidiu justamente com o dólar avançando. Isso aqui prejudica essa reversão, tá? Isso aqui agrava a situação. Por mais que alguns não acreditem, quando o dólar está subindo, a tendência do Bitcoin é cair. Porém, observe que a média de 50 ela já começa, ó, inclinar como que se fosse lateralizar. Mas para isso, é preciso que esse preço suba para tirar ela da proximidade aqui da 200. Caso contrário, irá cruzar mesmo.
Projeção aqui, ó, agora sim, tá? Nuvem de Etimoco. Projeção da nuvem de Etimoco aqui, pessoal, é negativo, tá? Poderia corrigir. Observem só. 50 cruzando 200 para baixo, pode calibrar os stops, tá? A tendência é descer e empurrar o preço abaixo aí. Eu vou fazer aqui uma análise, tá? No diário, caso a nuvem de... Perdão. Caso a 50 e a 200 aqui aconteça o cruzamento, até onde seria aqui a correção desse padrão dentro da normalidade, né? Porque depois que cruza para voltar, dá um trabalho danado. Para vocês terem ideia do estrago, tá? 50%. Por que eu digo que poderia? Porque se cruzar lá em cima, empurra para baixo, não tem jeito. Aí força a voltar nos 50%. E se continuar no cruzamento, certamente aqui, ó, ela poderia corrigir até os 100%, que seria esse nível aqui, ó. Nós temos esse nível de 100% e nós temos esse nível aqui, ó, de correção também, ó, tá? Olha suporte aqui. Entende, pessoal? Então isso aqui poderia sim agravar a situação caso a EMA de 200 períodos ela cruze, a EMA de 50 períodos ela cruze a 200 para baixo. E espero que volte daqui, né? Observe que em nenhum momento aqui, ó, ela cruzou a 200 para baixo. Ela aproximou até o candle desceu, mas ela voltou, tá? Mas espero que isso aqui se resolva. Tá bom, pessoal? Eu vou dar essa análise aqui por encerrada, né? Por concluída. Eu espero que vocês comentem, né? Deixe o comentário de vocês, a visão de vocês. Deixe aí o seu like. Se tiver intenção ou interesse de participar de nossos grupos precificados, me chama no privado aí. Eu tenho o meu WhatsApp também na descrição do vídeo. E se quiser fazer o curso de análise técnica voltada para Bitcoin e altcoins, é só entrar em contato, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção e vamos aguardar mais uma análise do Bitcoin.